Na semana passada, nós começamos uma série de estudos falando sobre santificação. E na semana passada, o primeiro estudo nosso tratou acerca da regeneração. E eu falei que regeneração era o início da nossa vida, que nós nascemos mortos, espiritualmente falando. E com a regeneração, com o Espírito Santo vindo ao nosso encontro por meio da pregação do Evangelho, ele nos dá nova vida. E eu disse que do momento da regeneração até o céu, que nós chamamos de glorificação, existe todo um percurso, existe toda uma trajetória. E essa trajetória a gente chama de glorificação, de santificação. Tudo que está entre a regeneração, que é o novo nascimento, e a glorificação, que é o céu, tudo que está entre esses dois pontos chama-se santificação. E essa santificação, ela consiste em toda a nossa nova vida. Desde o primeiro dia em que você entrou nessa igreja, ou quem sabe confessou Jesus numa outra igreja, no evangelismo de rua, desde aquele dia até a volta de Jesus, ou até você encontrar com Ele, você vive ou deveria viver em santidade. E aí nós explicamos que a santidade ela é uma luta constante rumo à glorificação. Então, na quinta passada, nós falamos sobre isso, sobre a graça, a suave graça de Deus que nos alcança no momento em que a gente nasce de novo, mas essa graça ela vai sendo derramada dia a dia de forma suave, assim como um sereno, para que a cada dia nós possamos nos alimentar, nos edificar e crescendo a cada dia em santificação. E hoje, ainda dando sequência nesse tema, eu queria falar acerca do objetivo. Por quê? O porquê qual é o nosso maior objetivo? O porquê que Deus nos regenerou? O porquê que Deus exige? O porquê que nós devemos ter uma vida de santificação? E aí, claro, eu já vou adiantar aqui um pouco do nosso tema, do que eu vou tentar até o final esclarecer. O nosso maior objetivo, ou o nosso maior alvo, ou o nosso objetivo máximo é viver uma vida em que, por meio da santificação, nós possamos buscar o reino e a justiça de Deus aqui na terra. Nós possamos fazer valer, nós possamos verdadeiramente sermos instrumentos para que esse reino seja, a cada dia que passe, mais e mais efetivo aqui na terra. É bem verdade que quando Jesus veio em carne, como homem, ele deu início ao seu reino. Ele fundou o reino de Deus aqui nessa terra. Hoje nós vivemos no reino. O problema é que nós deveríamos dar prosseguimento nesse reino. A questão é que nós deveríamos fazer valer e testificar o reino por meio das nossas atitudes. Então, o objetivo maior da nossa vida é buscar o reino e a justiça de Deus. E é por isso que nós vivemos em santidade, é por isso que nós buscamos santificação, para que a nossa vida faça com que as pessoas olhem para a Igreja Congregacional de Andorinhas ou qualquer outra igreja que verdadeiramente adora o Senhor e veja a manifestação do reino. Olhe para as nossas vidas e identifique que a justiça e a graça e o reino de Deus tem se manifestado no meio do seu povo. Então essa é a nossa ideia hoje, entender qual é o objetivo da vida cristã nesse período que estamos aqui. Não estamos aqui para descansar, não estamos aqui apenas para receber bênçãos, não estamos aqui, pelo incrível que pareça, vou falar um pouco disso aqui, apenas para frequentar cultos, por mais que cultos sejam ótimos, não estamos aqui apenas para frequentar reuniões de oração, por mais que as reuniões de oração sejam ótimas, não estamos aqui apenas para vir estudo bíblico, por mais que tudo isso seja ótimo, estamos aqui para viver dia a dia buscando o reino e a justiça de Deus, estamos aqui para viver uma vida cristã que glorifica a Deus, e se a nossa vida se resume, por mais que tudo isso que eu falei seja bom, apenas uma vida religiosa, a gente está errando o alvo, porque a vida religiosa, a vida piedosa, ela é um meio, ela é um instrumento, são ferramentas que nos fazem alcançar algo maior, que é viver em busca do reino e da justiça de Deus, é viver de modo a agradar a Deus. Mas quando o culto, quando a reunião aqui se torna um fim em si mesmo, quando o estudo se torna um fim em si mesmo, a gente está com um problema.
porque ele não pode ser um fim em si mesmo. Quando o templo aqui se torna mais importante do que o reino e a justiça de Deus, a gente está errando o alvo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não misture as coisas. Eu li um artigo na revista Ultimato, essa semana, que dizia o seguinte, que um fanático é alguém que perde a visão do seu objetivo, e uma vez que ele perdeu a visão do seu objetivo, ele redobra as suas forças para alcançar aquele objetivo que ele não mais sabe qual é. Então ele fica girando em círculos e nunca chega a lugar nenhum. Então ele dizia, o autor desse texto, desse artigo, que um fanático é assim. O fanático, o religioso, aquele que passa a se importar somente com o templo físico, somente com o culto externo e não com o reino e com a justiça, que transcende esse físico, ele se torna isso, um fanático. Ele perde o objetivo, ele perde de vista a glória e ele começa a girar em círculos. E ele nunca sai do mesmo lugar, ele nunca sai, ele nunca avança, ele nunca progride, porque ele perdeu o objetivo, que era obedecer à voz de Deus e viver de forma que agradasse a Ele. Então, todo cristão deve crescer em santificação para agradar a Deus e para fazer com que busquemos dia após dia o reino e a justiça dele. Eu falei aqui, né, na aula passada, na quinta-feira passada, que a vida do cristão não é um círculo. Eu falei isso, os juízes de Israel viviam de forma cíclica. Pecavam, eram cativos, se arrependiam, eram libertos, pecavam de novo, esqueciam do Senhor, eram cativos, se arrependiam, eram libertos, viviam de forma cíclica. E eu disse que nós, crentes, não vivemos de forma cíclica. Pelo contrário, eu falei, a nossa vida é uma linha. Regeneração, vida de santificação. Expliquei que nesse meio tempo aqui existem tropeços, existem lutas, existem tempestades nesse trajeto, mas é um trajeto que vai sempre nos levar a um objetivo, que vai sempre nos levar a um crescimento, que vai sempre nos levar a um alvo, e o alvo é a glorificação, é o céu. Então a nossa vida não é cíclica, a nossa vida é rumo ao alvo, rumo à glória. Então assim, embora isso seja claro, o que eu estou falando aqui, ninguém aqui não sabe, mas é com muita facilidade, apesar disso ser muito claro, apesar da Bíblia também ser muito clara em questão a isso, é muito fácil também a gente esquecer o objetivo da vida cristã. E além de esquecer, confundir, como eu falei aqui, com coisas que aparentemente são até boas. O culto é bênção, reunião de oração é bênção. Participar das atividades da igreja é bênção. A festa missionária que vai acontecer aqui sábado e domingo é bênção. Mas quando isso entra no lugar do objetivo final da vida cristã, que é buscar o reino e a justiça de Deus, buscar viver em santidade, a gente está confundindo as coisas. A gente está colocando a carroça na frente do boi e não vamos para lugar nenhum. Então, apesar desse objetivo ser notório, fácil, todo mundo conhece esse objetivo. Se eu pedisse para que vocês levantassem aqui e falassem, qual é o seu objetivo? Você ia falar, pastor, viver de forma a agradar a Deus. Mas é muito comum crentes e mais crentes, primeiro, esquecendo e segundo, confundindo isso, trocando agradar a Deus em espírito e em verdade com formalidades, com aparência apenas, traje de crente, linguajar de crente, andar como crente, frequentar ambientes de crente, tudo isso, de novo, tem seu espaço. Mas se isso é o nosso fim, a gente está parando no meio do caminho, porque o fim é agradar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o texto que eu queria ler para a gente começar, texto muito famoso, Mateus 6,33, que vai falar justamente disso, buscar o reino de Deus. Então, se eu disse que o objetivo maior do crente é buscar o reino e a justiça, o texto que eu queria citar para que nós tivéssemos como base é esse, Mateus 6,33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É legal fazer um comentário acerca do contexto desse texto, porque muitos pastores, e nem sei se poderia chamá-los de pastores, que são adeptos da teologia da prosperidade, acho que é melhor para eles o título de lobo ou de falso profeta do que de pastores. Mas enfim, eles pegam esse texto para dizer que basta você buscar o reino e a sua justiça e que tudo
tudo que você quiser, independente do capricho que seja, Deus vai te dar. Sendo que se você lê, e eu tenho tentado sempre falar isso para os irmãos, o contexto, entender o contexto da onde esse versículo está incluído, você vai ver que o versículo começa assim no 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, olha o problema. A questão aí é comida, bebida e vestimento. Porque os gentios é que se procuram todas essas coisas. Então, você vê, todas aqui é o quê? Que ele citou no versículo anterior. Os gentios buscam todas. Mas não é todas aqui carro do ano, carro importado, casa na praia. Não é isso. Todas aqui é o que veio anterior. Aí ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí vem o versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas, de novo, ó, estas coisas, que coisas? Que ele vem citando na sequência. Vos serão acrescentadas. Então, cuidado com o versículo fora do contexto, que é pretexto para heresia. De novo, já falei isso aqui várias vezes. Isso não impede que você ore a Deus pedindo um bom emprego, uma boa casa, uma vida financeira agradável, estável. Isso não impede. Mas não pegue esse texto e use isso como argumento para que Deus realize todos os nossos caprichos. Porque o texto está falando de necessidade. Vosso Pai sabe que necessitais disso. Então, o texto fala disso. Então, outra coisa interessante, queridos, é que o texto aqui está falando de buscar. E buscar, querendo ou não, ele está faz parte. Estão furando ali para colocar a lona. Então, buscar, por mais que não pareça, buscar está relacionado com trabalho, com esforço. Os irmãos devem lembrar aqui daquela parábola da mulher que perdeu a dracma. A Bíblia diz que ela varreu a casa toda, que ela levantou tudo, que ela, enfim, levantou a casa de ponta cabeça para procurar a dracma. Então, dando a entender que buscar mesmo diligentemente requer esforço, trabalho. Então, automaticamente, os irmãos já vão entendendo que buscar o reino e a justiça de Deus requer, sim, esforço da minha e da sua parte e trabalho da minha e da sua parte. Não é algo fácil, porque, assim como eu falava na aula anterior, a carne, ela naturalmente não gosta das coisas espirituais. A carne, naturalmente, ela luta, ela tem inimizade contra a oração. Por isso que sempre que a gente vai orar dá sono, por isso que sempre que a gente vai ler a Bíblia, o bocejo chega. É comum, não pensa que é só com você não, acontece comigo também, porque a carne, ela luta contra as coisas espirituais. Então, buscar o reino e a sua justiça requer esforço dia a dia. Então, deixe-me falar um pouco mais acerca de busca do reino, porque eu penso que hoje, no mundo cristão, e eu quero colocar mundo cristão entre aspas, porque hoje o mundo cristão envolve os gospels, o mundo cristão hoje envolve também a galera da prosperidade, o mundo cristão hoje envolve a galera enfim, que faz entrevista com o diabo, enfim, o mundo cristão hoje, entre aspas, ele é muito globalizado, né? Se assim podemos dizer, ele é muito amplo. Então, existe muita confusão no mundo cristão hoje, nesse mundo cristão meio doido, acerca do que é buscar o reino. É muito comum você escutar algumas pessoas falar assim, fulano não aceitou Jesus ainda não, mas ele está buscando. Fulano da minha família não é crente não, mas ele está buscando. Pastor, eu ainda não frequento a igreja não, ainda não tenho compromisso com o reino de Deus, mas eu estou buscando. Mas irmão, está buscando o quê? Aí deixe-me falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu afirmo ele pode estar buscando qualquer coisa, menos Deus. Porque nós falamos um pouco sobre isso aqui também, eu não me lembro agora se foi em escola dominical ou se foi durante as pregações. Em Romanos 3,11, e até no curso de domingo, foi isso mesmo, eu li aquele texto do Salmo que diz que Deus olhou do céu procurando alguém que fazia o bem, e Deus olha e diz que ninguém fazia o bem, não há quem busque a Deus, é isso que diz o Salmo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, Salmo 14. E depois Paulo, lá em Romanos 3, usa esse Salmo e diz, olha, não há ninguém buscando a Deus. Todos se extraviaram, todos. Então, uma coisa eu sei, fulano, ele está buscando qualquer coisa, menos Deus. Mas, como a gente vive num mundo, como eu disse, em que ser cristão virou um slogan,
aonde todo mundo está sendo, então eu estou buscando, não confessa Jesus, não obedece a Ele, não tem compromisso com a obra, não anda como Jesus andou, não vive em santidade, não obedece a Bíblia, não tem nenhum compromisso com o corpo de Cristo chamado igreja, mas diz: estou buscando. Então, deixe-me afirmar, está buscando qualquer coisa menos Deus. O que talvez essas pessoas estariam buscando? E aí eu quero adiantar um pouco que eu já tinha escrito aqui mais para frente. Essas pessoas estão buscando, queridos, e isso os irmãos aqui já devem saber, isso é uma frase que eu já repeti aqui, e os irmãos estão cientes disso. O que as pessoas buscam? O que os ímpios que ainda não tiveram seu coração regenerado buscam? O que essas pessoas que estão, maioria, não vou generalizar, que estão nessas igrejas de prosperidade buscam? As pessoas buscam a bênção, e não Deus da bênção. Eles buscam felicidade, afinal de contas, quem não quer ser feliz? Eles buscam paz, afinal de contas, quem não quer paz? Quem não quer uma vida tranquila? Eles buscam alívio para uma consciência pesada. Até porque, por mais que o mundo negue muitas das vezes a realidade do pecado, as pessoas têm sim, muitas vezes, a sua consciência pesada devido aos erros e os pecados que cometem. Então eles querem aliviar culpa. As pessoas buscam uma vida boa. As pessoas buscam benefícios que sabem que só a boa mão de Deus pode dar. Logo, é claro que eu quero esse Deus, entre aspas, né? É claro que eu quero esses benefícios que Deus tem para o povo dele. É claro que eu quero me fazer valer de todas essas benécias que Deus tem para o seu povo. Então, eu digo e afirmo sem medo de errar: aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não foi regenerado, aquele que não teve o ponto de partida da regeneração, o novo nascimento, nunca vai caminhar no processo de santificação em busca de Deus. Não busca. Lembra de Adão? Adão, quando peca, e Deus vem falar com ele no Éden, ele, vaza. O ser humano pecador corre de Deus, foge de Deus. É sempre Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes também, e pretendo até falar um pouco sobre isso sábado, no nosso culto da festa do Enfim. O ser humano natural, ele foge de Deus. A história da Bíblia é sempre Deus buscando o homem, é sempre Deus vindo, é sempre Deus mandando sacerdote, Deus mandando profeta, Deus levantando juízes, Deus mandando Jesus, e o ser humano sempre se enrolando mais e mais, ou rolando na lama, se assim poderíamos fazer uma relação, enquanto Deus está sempre se inclinando em busca de salvar, remir, justificar, limpar, transformar o homem. O homem está sempre correndo, voltando para o lamaçal do pecado e se deleitando nas bolotas dos porcos. Pelo incrível que pareça, enquanto não tem a obra regeneradora do Espírito, essa é a atitude. O ser humano foge a todo momento de Deus. Então, Deus toma iniciativa, Deus vem à nossa procura, e é isso que nós chamamos de graça. Esse é o sentido da graça. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos e não fizemos nada para buscá-la. Deus vem, faz a parte dele, abre os nossos olhos, quebra o nosso coração, coloca um coração de carne no lugar de pedra e nos mostra o caminho a ser seguido. Aí sim, e aí entra até digamos que algo meio que, como eu diria, meio ilógico, porque nós estávamos perdidos. Jesus diz isso: eu vim buscar os que estavam perdidos. Eu vim buscar os que estavam perdidos. Então nós estávamos perdidos, Deus nos acha. Deus nos busca e nos acha. E hoje, uma vez achados, nós passamos uma vida buscando o seu reino e a sua justiça. Parece meio incoerente, né? Porque, poxa, pastor, o senhor está dizendo que eu estava perdido. Sim, você estava fora do aprisco. Deus vai lá, te busca e te traz para o aprisco. E agora, dentro do aprisco, a gente tem uma vida em busca de Deus. Parece meio incoerente, parece meio ilógico, mas é isso que a Bíblia ensina. Então, Jesus diz: eu vim buscar o que estava perdido. Eu vim buscar e salvar o perdido. É isso que ele diz em Lucas 19:10. Então, essa é a graça. Então, toda vez que você encontrar um incrédulo, ou encontrar um crente, né, nesse universo nosso, onde todo mundo é crente, dizendo que fulano não é crente, meu amigo não é crente ainda não, pastor, mas está buscando, fale para ele. Ele pode estar buscando qualquer coisa, menos Deus, porque buscar a Deus é um ato único e exclusivo daqueles que já são filhos de Deus. Buscar a Deus, só quem já foi regenerado busca. Então nós começamos a buscar a Deus depois da conversão. Outra coisa, vocês lembram aqui da oração do Pai Nosso. Então tem certo momento na oração do Pai Nosso que Jesus diz: venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um trecho do Pai Nosso. Então você vê que Jesus, ele relaciona o reino com a vontade de Deus. Parece que ele associa uma coisa a outra, e como se uma coisa não pudesse progredir sem a outra. Como se fossem duas linhas, trilhos de trem. Elas são paralelas e caminham juntos. Então ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você vê que o reino de Deus está associado à vontade de Deus, e o pedido de Jesus é que ele seja feito assim na terra como já é no céu. E aí, eu lembro de algo também que eu já estava aqui, estou adiantando minha pregação de sábado, enfim. O problema, queridos, não é no céu, né? Porque o céu, ele diz assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, tipo assim, no céu a vontade de Deus já é feita. Satanás, quando se rebelou, Deus botou ele para correr e ainda expulsou 1/3 dos anjos junto com ele, para ficar lá pagando pelos seus pecados no inferno. Mas o problema está na terra, onde os homens até hoje continuam se rebelando contra Deus, fazendo impiedade e se voltando contra ele. Então, o reino de Deus, a vontade de Deus, ela tem que ser instaurada aqui, porque no céu Deus já governa. No céu, ele tem controle sobre todas as coisas, não que ele não tenha aqui na terra agora, mas quando a gente ora, Pai, seja feita, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, o problema é nosso. O problema está aqui na terra, porque no céu as coisas já funcionam. Então o pedido é, venha o teu reino. Mas para que o reino venha, para que o reino prospere, para que o reino tome forma e visibilidade, a vontade dele tem que ser feita. Não dá para dizer, venha a nós o teu reino, se o povo de Deus não faz a vontade dele. Não dá para dizer, Senhor, manifesta o teu reino. Manifesta o teu reino aqui em Santo Aleixo. Manifesta o teu reino aqui na nossa vizinhança. Se a vontade dele não é obedecida, o que as pessoas vão olhar para a gente vão achar são falhas, são erros, são pecados, são defeitos, igual todo mundo tem. Então, se a obediência caminha junto com o pedido, venha ao teu reino, aí as pessoas olham para a gente e dizem, caramba, Deus está fazendo alguma coisa naquela igreja, Deus está fazendo alguma coisa naquela família, Deus está fazendo alguma coisa na vida de fulano, porque ele é diferente. Mas entende? Se a obediência não está associada ao reino, você nunca vai conseguir representar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, talvez seja que a maioria das igrejas evangélicas, apesar de a cada dia que passa a crescer mais, né, o mercado gospel hoje é um dos mercados mais promissores, as pessoas largam a música secular para virar cantor gospel, apesar que tem uma agora que fez o contrário, né? Eu ia falar bem feito, mas não sei se bem feito pega bem, né? Pra gente que é pastor. Mas enfim, para alguns crentes deixarem de ser bobo e parar de ficar ouvindo tudo que é cantor gospel, tudo que é ímpio que diz que vira gospel, igual uns bobos. Vai ouvir salmos e hinos, vai ouvir cantores que vivem aí há 30, 40 anos de forma fiel, que tem louvor bíblico, mas aí o camarada vê o famoso, vira gospel, corre para ouvir o famoso, agora o famoso voltou a cantar a música do mundo. Ou o contrário, o outro lá, o Thales, era gospel, aí falou que ia para o mundo, porque Deus falou para ele cantar no mundo, louco. Agora ele voltou, porque ele viu que não conseguiu ganhar tanto dinheiro lá, voltou. Mas enfim, voltando para cá, o mercado gospel nunca foi tão grande, o número de evangélicos nunca foi tão grande. Aí a minha pergunta é, por que o reino não é tão visível? Por que na proporção que o mundo gospel cresce, por que na proporção que as bandas, os ministérios de louvor, por que na proporção que as igrejas crescem igual filhos coelho, por que o reino não cresce na mesma proporção? Por que a santidade não cresce na mesma proporção? Por que as pessoas não admiram, não olham para a gente, não veem diferença com a mesma proporção que o gospel cresce? Então, algo está errado. A gente está inchando e não está crescendo. A gente está conquistando adeptos e não convertidos. A gente está conquistando seguidores, curtidores, como do Facebook, mas não discípulos de Jesus. Esse é o grande problema. Então, eles querem o reino, mas não obedecem. E aí a gente tem essa desproporção, nem sei se... Enfim, essa disparidade de um número gigante de números de evangélicos, aonde inclusive hoje, né,
mal e porcamente nos representam, a gente tem uma bancada de políticos que se chamam bancada evangélica, né? Por quê? Porque eles viram, inclusive, que até isso dá dinheiro. Então, assim, se vender CD gospel dá dinheiro, eu vou gravar um CD. Se fazer camisa para crente dá dinheiro, vou fazer uma marca. Sei lá, se inventar qualquer coisa para crente dar dinheiro, o pessoal inventa. Aí eles entenderam que ser político, defendendo, entre aspas, porque eu acho que eles defendem muito mal, a bandeira gospel, vamos se eleger dizendo que a gente vai defender essa bandeira, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Então lá, enchendo o bolso de dinheiro a nosso favor. Então, meus irmãos, pensem nisso. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo? Que essa seja a nossa oração. Então, só para fechar essa ideia, só quem busca o reino é crente, ímpio não busca o reino, ímpio foge do reino, ímpio foge de Deus, entendeu? Ele quer ver, enfim, ele quer ver tudo menos Deus, porque ele sabe que se ele encontrar com Deus, ou ele vai ser fulminado, ou ele vai ter que abandonar os seus pecados. E como o ímpio ama a vida de pecado, ele não quer encontrar com Deus, porque ele não quer largar os pecados, nem quer ser fulminado, ninguém quer morrer, mas todo mundo quer viver em pecado. Então, é por isso que o ímpio não quer se encontrar com Deus, porque ele sabe que das duas uma, ou larga os pecados, ou morre. Então, queridos, buscar o reino é fazer a vontade de Deus aqui, agora. O reino de Deus vem, o reino de Deus é mais visível, porque eu já disse aqui que ele reina quando a vontade dele é feita. Então, é claro que nós oramos para que Deus capacite essa igreja com dons. É claro que nós oramos para que Deus capacite essa igreja com fruto do Espírito. É claro que eu oro para que essa igreja, cada dia que passe, cresça com um corpo bem ajuntado, vai crescendo, naturalmente vai crescendo. Mas a minha maior oração e o nosso maior desejo é que o reino de Deus seja estabelecido a cada dia mais aqui no nosso meio, para que as pessoas, quando entrem por aquelas portas, amém, ouçam bons louvores, ouçam uma boa pregação, se sintam acolhidos com a nossa igreja, uma igreja familiar, uma igreja que ama, mas que acima de tudo as pessoas entrem aqui e falem: caramba, o reino de Deus é feito aqui nessa igreja. Quando eles oram: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha ao teu reino, o reino de Deus se manifesta no meio desse povo. Então, esse tem que ser o nosso maior desejo. Poder é bom, uma boa pregação é bom, um bom louvor é ótimo, igreja cheia melhor ainda, mas se o reino de Deus não estiver aqui, queridos, de nada adianta, de nada adianta. Vamos acordar naquele grande dia, ou melhor, vamos abrir os olhos naquele grande dia e vamos ter uma grande decepção, porque veremos que de nada adiantou fazer parte de um clube chamado evangélico se o reino de Deus não tinha o primeiro lugar no nosso coração. É isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar, primeiro, o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguém quer falar, meu irmão? Então, resumindo tudo que eu já falei, o nosso objetivo supremo é buscar o reino e a justiça. Como fazemos isso? Vivendo em santidade. Como fazemos isso? Obedecendo a Deus. Então, objetivo maior, buscar o reino e a justiça de Deus. Como fazemos isso? Vivendo em santidade. Como fazemos isso? Obedecendo a Deus. Então, é uma sequência lógica sem a qual você não consegue alcançar a próxima. Sem obediência, não existe santidade. Sem santidade, não existe busca do reino e busca da justiça. Beleza. Outra coisa, nesse tema ainda de buscar a justiça, eu falei de busca do reino, que a busca do reino é pedir que o reino de Deus seja estabelecido aqui, e a busca da justiça, ela está muito ligada com a justiça que o próprio Jesus manifestou aqui na terra. E nós até já pregamos um pouco sobre isso aqui nos domingos anteriores, os irmãos vão lembrar do que eu vou citar aqui. Mas a justiça de Deus, assim como o reino de Deus, ele é manifesto por meio de obediência, a justiça de Deus também é manifesta por meio de obediência. Você percebe que quando em João 2,17, Jesus entra abre comigo aí, João 2,17, você vai ver o zelo que Jesus tinha pela casa de Deus. João 2,17 diz assim: vou ler o 16. Deixa eu ler do início. Vamos lá. 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um arrazoado
um azorrague de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembrem-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Isso era uma profecia, meus irmãos, que estava lá no Salmo 69, 9, que diz que o zelo da casa do Pai consumiria a Jesus. Você vê o que ele faz aqui. Ele é consumido pelo zelo ao ponto de dar uma coça nos cambistas, dar uma coça nos teólogos da prosperidade e virar a mesa. Como eu queria fazer um negócio desse. Mas, enfim, não dá. Senão a gente arruma problema. Mas você vê que a justiça de Jesus estava relacionada ao zelo pela casa do Pai. Numa outra passagem, também no Evangelho de João, capítulo 4, ele diz assim: olha só, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então ele sempre relacionava a busca pela justiça com fazer a vontade do Pai, zelo pela casa do Pai. Ou seja, Jesus entendia que dedicação, obediência ao Pai estava ligado a buscar a justiça de Deus aqui nessa terra. Então, é claro, e eu já adiantei isso aqui um pouco no início do estudo, que espera-se de um novo convertido ou de alguém que é membro da igreja, independente do tempo que tenha, frequência nos cultos, espera-se que ele leia a Bíblia, espera-se que ele participe da reunião de oração, espera-se que ele tenha uma vida devocional, espera-se que ele progrida na santidade, melhorando dia após dia. Tudo isso faz parte. Só que a gente tem que entender que tudo isso não se resume na justiça bíblica. A justiça bíblica, ela vai muito além de práticas exteriores. Por que eu estou falando isso? Porque é muito provável que alguma pessoa ou que algumas pessoas possam fazer tudo isso que eu citei aqui: vir à igreja, orar, louvar, ser membro de uma igreja, pregar, e ainda assim não terem um coração verdadeiramente desejosos de buscar o reino e a justiça de Deus. Ainda assim, façam isso apenas de forma religiosa, de forma apenas exterior. Quem fazia muito isso eram os fariseus. Os fariseus, Jesus chama eles de sepulcros caiados, porque por fora eles eram impecáveis, brancos, belos, mas por dentro eles estavam podres. Então, é possível ter uma capa de crente, uma fachada de crente, e ainda assim não ter um verdadeiro coração desejoso de buscar o reino e a justiça de Deus. Cuidado com isso. Práticas externas não substituem a busca interior, a verdadeira espiritualidade. Buscar a Deus em espírito e em verdade, adorar em espírito e em verdade. As práticas externas, elas são meios que nos conduzem a algo maior: buscar o reino e a justiça de Deus. Então, lembre-se sempre disso. Adotar prática cristã, adotar uma linguagem cristã, não é o final, é o meio para buscar o reino e a justiça de Deus. Cuidado, justiça de Deus vai muito além disso. Então, o que caracteriza um cristão de verdade, o próprio Jesus vai dizer isso, é obediência. Jesus diz em João 15,14: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, buscar a justiça, buscar o reino, ser um cristão autêntico está estritamente ligado a obedecer. Se você não obedece, algo está de errado com a sua vida. Se você não obedece, você não entende, não tem entendido o que é viver verdadeiramente crescendo em santidade ou ser discípulo de Jesus. Então, todo cristão deve, meus irmãos, crescer na fé e na obediência. Então, cuidado com isso. E, de novo, eu estou tomando muito cuidado de repetir isso, mas também de não querer mostrar que isso não importa. Isso importa, mas cuidado, quando a gente se preocupa muito com a prática externa, quando a gente se preocupa muito com a perfeição do louvor, com a perfeição da oratória, com a perfeição da pregação, com o impacto que a pregação causa, quando a gente começa a se preocupar muito com essas coisas externas e esquece que o mais importante é um coração quebrantado e sincero, a gente está errando.
A gente está errando o alvo, a gente perdeu o rumo, a gente perdeu o objetivo, a gente perdeu o trilho. Então, cuidado. Tudo isso, de novo, é muito bom, mas quando isso se torna mais importante, quando o grupo de louvor, quando as apresentações que são feitas aqui, enfim, quando os movimentos que a igreja faz, quando as atividades que a igreja faz, quando as festas que a igreja promove se tornam mais importantes para você do que o reino e a justiça, reveja os seus conceitos, porque provavelmente você está fazendo isso, você está usando práticas religiosas apenas, sem internamente buscar a Deus como deveria. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque tem um monte de gente caindo nessa baboseira. E caindo nessa baboseira, as pessoas ficam pulando de galho, igual macaco, trocando de igreja, igual troca de roupa, porque o mais importante para eles é o exterior. Então, se o exterior, se alguma parte, e é claro que eu não tenho nem a audácia de desejar isso para a nossa igreja, porque acho que isso é perigosíssimo, e é claro que a gente nunca vai ser perfeito, a nossa igreja nunca vai ser perfeita, a gente sempre vai ter algo a melhorar, a gente sempre vai ter algo a crescer, mas o problema é esse, é que as pessoas olham para algum detalhezinho que não agrada a ele, que não está de acordo com aquela estética que ele formou para ele, né? Não está de acordo com aquele ídolo que ele criou, com aquele Deus que ele criou, e ele vai pulando de galho em galho até que ele ache uma igreja que se adeque ao ídolo que ele criou dentro da mente dele, ao culto, a tudo, porque querendo ou não, as pessoas criam ídolos dentro da sua mente relacionado às questões religiosas. E aí vai pulando de igreja em igreja, só que mais cedo ou mais tarde vai descobrir que a cada igreja ele vai encontrar um defeito, até que ele entenda que o defeito está nele, o problema está nele. O problema está que ele valoriza mais as questões externas do que as questões internas. O problema está que ele valoriza mais aquilo que se pode ver do que aquilo que se pode sentir. O problema é que ele valoriza mais aquilo que se tem do que aquilo que se é. Então, às vezes eu quero fazer parte de uma igreja que tem muitos membros, mas é melhor fazer parte de uma igreja que é um corpo unido, que é uma família. Eu quero fazer parte de uma igreja que tem um ministério de louvor top, capa de CD, mas às vezes é melhor fazer parte de uma igreja que tem um ministério de louvor que é sincero, que é quebrantado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, um monte de gente procurando fazer parte de grupos que têm, em detrimento de grupos que são. A gente tem que ser e não ter. Não estou preocupado em ter nada disso. Estou preocupado em ter a presença de Deus. E ponto. Isso nos basta. Amém? Voltando para cá, eu queria citar 3 passagens bíblicas que eu acho que resumem um pouco dessa questão que a gente está tratando aqui de forma breve. Queria abrir primeiro em Miqueias 6. Miqueias 6. Vou citar aqui 3 exemplos de passagens bíblicas que nos resumem um pouco do que a gente está falando aqui de buscar o reino e a justiça de Deus. O que Deus entende como isso. Miqueias 6, versículo 8. Diz assim, entendo eu que seja um resumo do que é buscar o reino e a justiça de Deus, ou principalmente a justiça. Diz assim, 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, olha essa tríade: justiça, misericórdia, humildade. Miqueias 6:8. Olha o que Deus pede de ti, ó homem. Como se hoje Deus estivesse falando para a igreja de Andorinhas. Olha a igreja de Andorinhas. Amém. Vocês buscarem melhorar no louvor. Amém. Vocês buscarem melhorar no estudo bíblico. Amém. Vocês buscarem a cada ano fazer uma festa missionária melhor. Amém. Mas olha o que eu desejo. Olha o que eu quero. Olha qual é a minha prioridade. Olha o que eu mando, o que eu exijo. Todas as outras coisas são periféricas. O que eu quero aí o texto diz, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. E aí, fazendo um paralelo que a gente já tem feito aqui há vários domingos nas pregações,
se a gente começar a avaliar alguns ministérios, algumas igrejas e alguns ditos pastores, rapaz, como é difícil você enquadrar a pessoa num negócio desse, não é? Como é difícil você ver pessoas que praticam justiça, amam misericórdia e andem humildemente com Deus. E eu não estou falando de ímpio, estou falando de gente que anda na igreja, vive na igreja, tem ministério na igreja, diz que é tal de igreja e não consegue viver isso. Eu não sei em que momento essa galera parou de ler Bíblia ou em que momento essa galera mudou de Deus, porque o Deus deles não é o meu Deus, o Deus deles não é o Deus da Bíblia. O Deus deles é um Deus que coloca arrogância, prepotência, soberba. O Deus deles é um Deus que coloca as pessoas para pisar sobre as outras. Esse não é o Deus da Bíblia, é o Deus que tem sido pregado aí no mundo gospel. Então, meus irmãos, eu sei o quanto é difícil, tá? Não estou aqui num discurso demagogo, não. Eu sei o quanto é difícil viver isso aqui, mas é mandamento. É isso que ele exige. É como se Deus estivesse falando assim, olha, se não tiver louvor, está ótimo. Olha, se tiver pouca gente, tá bom. Se não tiver microfone, não estou nem aí. Se não tiver festa, também não me importo. Olha, se não tiver banco, ar-condicionado também, estou pouco me lixando. Mas eu quero justiça, misericórdia e humildade. É como se Deus estivesse dizendo isso. Olha, se não tiver templo, estou nem aí. Se não tiver data show, também não. Pode jogar tudo por terra. Mas eu quero isso. Então eu entendo o peso e o quanto isso é profundo, primeiramente para a minha vida que pastoreia essa igreja, mas é mandamento. É mandamento que eu, primeiramente, e vocês devem buscar dia após dia aqui nessa igreja, fazer com que isso aconteça aqui. E de novo, lembrando, não adianta pular de galho em galho, porque se você não consegue viver isso aqui, provavelmente você não vai viver isso lá. E é legal que quando a gente lê essa palavra aqui, quando Miqueias fala ame a misericórdia, Miqueias está usando a palavra aqui, amor leal, é o mesmo radical no original, para misericórdia. E a gente lembra muito do amor de Deus, que é um amor leal, é um amor incondicional, é um amor infinito. Todos lembram aqui da passagem do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, fez o que queria, aprontou, levou o dinheiro que nem direito tinha, gastou tudo, depois volta, né? A gente diz como um cão, com o rabo entre as pernas, e o pai o ama, o pai o abraça, o pai o recebe de volta, o pai aceita o seu arrependimento e o perdoa prontamente. Esse é o amor leal, é um amor constante, um amor que não vacila, um amor que eu tenho dito muito aqui também, não está condicionado ao que o outro faz. Não é o amor que só ama porque o outro me ama, que só dá porque o outro me dá, só estende a mão por querendo algo em troca. É um amor incondicional, que trabalha na esfera espiritual. Esse é o amor que Deus exige da gente, tá, igreja? Esse é o amor que nós devemos ter. Vamos ver agora também, e esse a gente já pregou aqui, Lucas 6, um resumo de justiça nas palavras de Jesus, e esse eu não vou nem perder muito tempo, porque nós pregamos essa passagem há pouquíssimo tempo. Lucas 6, versículo 31, diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então você vê que Jesus, ele falou aqui assim, nos versículos anteriores, amem vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos odeiam, bendizei aquele que vos maldizem, ora por aquele que vos caluniam. Aí lá no final Jesus diz assim, olha, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam a eles. Jesus, mais uma vez, não coloca a justiça de Deus na base da troca. Façam aquilo que fizeram com vocês, retribuam na mesma moeda. Jesus diz, não interessa o que fizeram com vocês, sempre façam aos homens aquilo que vocês querem que vos façam. Então é a regra de ouro, né, que eu preguei aqui alguns domingos atrás. É muito comum, e aí de novo, já falei isso aqui repetidas vezes, é muito comum a gente devolver na mesma moeda. É muito comum diante de uma crítica, e de novo eu me coloco nisso, porque eu sei o quanto é difícil fazer isso, é muito comum a gente, quando recebe uma crítica, automaticamente a gente quer responder no mesmo nível de crítica. E não é isso que Jesus está nos ensinando a fazer aqui. É
O certo é fazer o que agrada a Deus, por mais que aos nossos olhos, às vezes, o certo seja retribuir na mesma medida aquilo que nos foi feito. E aí o próprio Jesus vai dizer nesse trecho: se vocês fizerem aquilo que os ímpios fazem, que diferença há em vocês? Se vocês fizerem aquilo que os ímpios fazem, que galardão existe nisso? Se vocês amarem aqueles que vos amam, Beramá também ama. Se vocês amarem aqueles que são seus parentes, os terroristas do Estado Islâmico também amam seus parentes. Aí Jesus diz: amem os vossos inimigos. Aí vocês vão estar fazendo alguma coisa relevante. E queridos, como isso é uma pedrada, como isso é um tapa, como isso é uma exortação única para a minha vida e para a nossa vida diária, até que Ele volte. Então, justiça, nas palavras de Jesus, nesse resumo, é ter uma vida correta. E ter uma vida correta é agradar ao Pai. Ter uma vida correta não é fazer aquilo que o mundo diz que nós devemos fazer. Ter uma vida correta não é fazer aquilo que o seu coração manda você fazer. Porque o seu coração, ele vai mandar você retribuir. O seu coração vai mandar você ficar amargurado. O seu coração vai mandar você odiar. O seu coração vai mandar você trair na mesma moeda. Mas aí Jesus vem e diz: não, faça aquilo que me agrada. Faça aquilo que o Pai deseja. Isso é fazer justiça. Amém? Então, uma pessoa é justa quando ela faz a vontade do Pai, quando ela tem uma integridade consistente, quando ela não é volátil, quando ela não se move de acordo com o seu coração, de acordo com o mundo, mas ela se move de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele quer justiça, misericórdia, humildade. Jesus diz que Ele quer que nós façamos aos homens aquilo que nós queremos para nós mesmos. E o último exemplo que eu queria citar está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. Então nós citamos Miqueias, citamos Jesus, e o último resumo que eu quero usar aqui, exemplo de justiça, buscar a justiça de Deus, encontra-se em Tiago, e aqui Tiago ele é muito prático, né? Miqueias falou de justiça, misericórdia e humildade. Jesus falou de fazer ao próximo aquilo que nós queremos que nos façam, e agora Tiago vai ser mais prático ainda. Tiago vai falar assim, Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, Tiago entende que a verdadeira justiça, que a verdadeira religião, ou que a verdadeira justiça, ela é orientada, ela é guiada, ela é dirigida para o bem de outras pessoas. Então, não é uma justiça para si, não é uma justiça apenas para você ficar juntando ou enchendo a poupança, mas é uma justiça que vai fazer com que ela transborde de maneira tal que você alcance alguém. Então, Miqueias diz: olha, Deus quer justiça, misericórdia e humildade. Jesus vem e diz: olha, faça ao próximo aquilo que você quer para si. Aí Tiago vai dizer assim: olha, a verdadeira religião, a religião pura é que vocês façam o bem ao próximo. Tiago está resumindo o que o próprio Jesus já disse: olha, a lei se resume em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, é a mesma coisa, sendo falada de forma diferente e em exemplos diferentes. Então, entenda isso. Por isso que eu digo que nós somos um corpo. Por isso que eu digo que nós estamos aqui para edificarmos uns aos outros. Por isso que eu digo que nós devemos, a cada dia que passa, nos identificarmos mais como família, como pessoas que se amam, choram com os que choram, se alegram com os que se alegram. Porque se nós aqui dentro, nós não conseguimos colocar isso aqui em prática, entender que a justiça e o reino vêm até nós para que aqueles que estão à nossa volta sejam influenciados, impactados, sejam alcançados. Se a gente não consegue fazer isso ser verdade aqui, como é que a gente vai conseguir fazer isso ser verdade lá fora? Como é que a gente vai conseguir
demonstrar isso lá fora. Se a gente aqui não consegue fazer com que o reino e a justiça reine no nosso meio, seja visível, a gente, de novo, tem que fechar as portas, escrever igual em alguns sites, em manutenção, fechado para balanço. Fecha as portas, fecha a janela e vamos rever os nossos conceitos quanto igreja, quanto corpo, quanto família de Jesus Cristo. Então, a gente tem que, a cada dia, olhar para dentro, para que daqui haja transformação, para que lá fora as pessoas vejam esse reino e essa justiça que a gente tanto diz seguir, que a gente diz que tem, que conhece, que sabe. Então, entenda. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com palavras, claro, um pouco diferentes, a verdadeira justiça, ela é orientada, direcionada para o bem do próximo, sempre assim. Então hoje, tem um monte de ONG aí, tem um monte de assistência social do governo, mas entenda, o fato do governo fazer isso, e mal e porcamente, não tira a nossa responsabilidade de continuar olhando para aqueles que têm fome, que têm sede, que não têm onde morar, aqueles que são oprimidos, aqueles que são excluídos, aqueles que são maltratados. Meus irmãos, é obrigação da igreja, é obrigação minha e sua, não tapar os olhos, não fechar os ouvidos, não ser indiferente para aqueles que Deus nos manda ter amor, piedade. Então, de uma maneira prática, o que Tiago está dizendo se você frequenta culto, depois você leia, é isso que o Tiago está dizendo aqui, se você frequenta o culto, se você faz parte do ministério, se você faz parte de uma igreja há 30 anos, mas se esse seu cristianismo, essa justiça e esse reino que você diz que busca, ele não se transforma em prática, em amor ao próximo, ele é nulo, ele é vão, ele é morto. Ele não é uma religião de verdade. Então, se Senhor, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, eu quero buscar ao teu reino e a tua justiça, não se reproduz em prática de amor ao próximo, reveja os seus conceitos. Isso também se repete em 1 João, quando ele diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não conhece a Deus. Então, isso está sempre no cerne, no coração da Bíblia. Piedade, santidade, entre aspas, sem compaixão é religiosidade, é faraisismo, é ser fariseu, é ser hipócrita. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que, lembra, depois da conversão, cresçamos dia após dia em santificação até a glória. Deus quer que o nosso objetivo esteja bem claro. E o objetivo é buscar o reino e a sua justiça. E isso só pode ser feito por meio de santificação. E isso só pode ser feito por meio de obediência. Obedecer aos mandamentos do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vivendo de acordo com isso, primeiro, nós não seremos o fanático que eu falei no início, que fica girando e não vai para lugar nenhum, e nós também não seremos, naquele grande dia, surpreendidos, porque naquele grande dia nós ouviremos: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós, porque um dia fomos regenerados, vivemos uma vida de santificação, buscando o reino e a justiça, e alcançamos, perseveramos, chegamos à glorificação prometida para aqueles que vivem de acordo com a vontade do Pai. Amém, queridos?